Alunos na plateia também, da UERJ, do IDOMED, então, assim, estou muito feliz, estou muito orgulhosa. Agora vamos passar para Daniel, que foi meu ex-residente. Como é que passa aqui? Daniel Hilário tem MBA em Gestão de Saúde, Gestão em Qualidade no Einstein, mestrado em Saúde Pública na Fiocruz, está envolvido em Gestão Estratégica em Saúde Pública nos últimos 12 anos, é meu colega da SOPERJ, da SBP e agora também da Câmara Técnica de Emergência. Esse é o último slide. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite. A gente está agora entrando na Câmara Técnica de Urgência e Emergência do CREMERGE. Sou pediatra, intensivista pediátrico e neonatal. Bom, pensando no caso de afogamento, fui pensar na nossa... Quão relevante é o afogamento hoje no Rio de Janeiro. Então, no trabalho do professor Espima fala muito do afogamento na praia, né? A gente fala muito de praia, né? Tudo que já foi feito do ponto de vista de prevenção. Porém, eu trouxe um caso lá do Getúlio Vargas, que foi muito emblemático para a gente, e que não foi na praia. Por isso que a gente trouxe esse caso aí. Passa aqui. Foi. Esse paciente de 4 anos, deu entrada em 11 de dezembro de 22, na emergência do Getúlio. O relato da mãe é que a família estava num clube com piscina próximo à sua residência e a mãe notou a ausência da criança, que estava na companhia do irmão mais velho. A criança foi encontrada submersa na piscina do clube. Ao ser retirado, ele estava desacordado, um familiar massageou o peito dele e a criança apresentou reflexo de vômito. O GSE chegou, fez o primeiro atendimento e levou ele para o Getúlio Vargas. Ele deu entrada na unidade em parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação por 40 minutos, recebendo um total de 11 doses de adrenalina e 2 bolos de bicarbonato. Após a reversão da PCR, ele foi transferido para o CTI pediátrico. Aqui não tem o ABCDE, né? Por quê? Porque o ABCDE ele é feito a partir do momento que você chega e vê se o paciente tem uma condição que pode ameaçar a vida dele ou não. Então, ele não vai ter o ABCDE. É um paciente em parada cardiorrespiratória. Você inicia imediatamente a reanimação cardiopulmonar. Tá? Esse paciente chega no CTI pediátrico, é admitido em estado grave, hipotérmico, chocado, né, que a gente fala, ou seja, pulsos muito finos, pressão baixa, pupilas isofotorreagentes, uma perfusão muito lentificada, claro, pela hipotermia e pelo choque, pulsos filiformes. Primeira gasometria dele, eu trouxe ela para mostrar justamente o quão grave esse paciente é. Ele chega acidótico, uma acidose metabólica importante, com pH de 6,96 e um bicarbonato de 7. Um bicarbonato de 7,2, saturando bem. Então, a gente tem uma hipótese diagnóstica de um choque hipotensivo. A gente aqui não sabe ainda se esse choque é um choque cardiogênico, um choque distributivo pelo afogamento. Tem uma acidose metabólica e é iniciada aqui a adrenalina venosa contínua. É o protocolo que a gente tem na unidade de um dos cuidados pós-reanimação pediátrica. Iniciamos a adrenalina contínua e reposição de bicarbonato bastante questionável aqui, mas foi feita. Tá? Não sei no adulto, mas na pediatria cada vez menos a gente usa bicarbonato. Tá? A gente entende que o bicarbonato nessa reposição aqui, ele é muito mais para acalmar o coração do intensivista do que realmente para resolver a acidose metabólica do paciente. Ou seja, esse paciente você vai coletar uma gasometria 3 horas depois, ela vai estar linda, mas a célula ainda não está resolvida, ela não melhorou a acidose ainda. Então a gente tem que resolver o quadro de choque desse paciente. Bom, esse paciente evoluiu. Então, só para falar um pouco aqui, a gente não iniciou antibiótico profilático para ele, tá? Apesar de ser por ser uma piscina de clube. Tá? A gente vai falar um pouco depois em relação ao nosso quadro, o que a gente vê muito lá no Getúlio Vargas, o Daniel mesmo foi de lá e, exatamente, a gente vê muito afogamento lá. Dos cuidados pós-PCR, é importante falar. O que a gente tem que fazer? Manter esse paciente normotérmico. Tá? Então, como o professor Spillman falou, hipotermia terapêutica a gente só faz quando, no segundo momento, principalmente se você tem um colchão térmico controlado. Ou seja, você controla efetivamente a temperatura que você oferta para esse paciente. Então, você pode fazer isso nas primeiras 72 horas. Não, eu não tenho um colchão térmico na minha unidade. Não faça. Mantenha esse paciente normotérmico. Ok? Outra coisa importante, esse paciente não pode fazer febre de jeito nenhum.
tá? Trate agressivamente a febre desse paciente, ok? Mantenha ele normotérmico, com normocapnia, um CO2 entre 40 e 50. Mantenha ele com pressão normal, obviamente, monitorizado, né? Esse paciente ficou, obviamente, com monitorização e com ventilação mecânica. Nos primeiros 2 dias de evolução, ele necessitou de doses elevadas de amina. Ele, na verdade, faz um eco funcional no 2º dia, não tenho imagem aqui, e ele tinha uma função cardíaca preservada. Então, nós optamos por aminas que não trabalhassem o músculo cardíaco, ou seja, noradrenalina. Mudamos a infusão de adrenalina para uma infusão de noradrenalina, que vai atuar mais, né, na periferia desse paciente. Parâmetros altos de ventilação mecânica, quando a gente começa a pensar que, além de uma pneumonite, ele também poderia estar evoluindo com uma pneumonia secundária ao afogamento. Então, iniciamos aqui ceftriaxona e clindamicina para ele, com orientação da CCH. Analgesia, e aí, novamente, a gente fala das pupilas fotorreagentes. Por quê? Eu vou falar mais à frente, a pupila, para um paciente em analgesiado, ele é muito importante como um parâmetro neurológico para esse paciente. É como eu posso dizer que esse paciente tem uma resposta neurológica ainda adequada. Ele evolui no 4º dia com pupilas com reação fraca à luz. Isso nos chama a atenção. Então, a gente desliga a analgesia e ele evolui com Glasgow 3, sem nenhuma resposta neurológica. Bom, no 5º dia ele já tem pupilas fixas, mantém o Glasgow 3. Nós já tínhamos solicitado, justamente por entender que dentro dos cuidados pós-PCR nós precisamos de um elétron o mais rápido possível. Inclusive o eletroencéfalo, o ideal seria um eletroencéfalo contínuo, né? Mas a gente não é uma realidade no sistema público ainda. Nós solicitamos, por conta dos 40 minutos de PCR, mais detalhe, a gente não sabe quanto tempo ele ficou submerso, e a gente não sabe quanto tempo ele levou para ele entre o atendimento, o GSE, até a chegada no Getúlio. A gente calcula aí 20 minutos. Então, 30 minutos de PCR, 60 minutos de PCR é uma interrogação, não sabemos. Então, nós tínhamos já solicitado esse elétron que mostra uma atividade cerebral residual. Por quê? A nossa pergunta é, será que esse paciente está em morte encefálica? Um paciente que tem pupila fixa, Glasgow 3, não tem reação de tronco, a gente pede o elétron, ele tem ainda uma atividade residual. Quando eu digo ainda, porque nós achávamos que ele poderia estar numa evolução para a morte cefálica. Esse paciente evolui, então, com um estado vegetativo, coma, pupilas médias, pouco fotorreagente na evolução dele, apenas mantendo o drive ventilatório, que é um reflexo de tronco também, que ele preservava, então não tinha critérios para a morte cefálica. Esse quadro paciente, então, jogou nele um quadro clínico reversível devido à hipóxia cerebral grave pós-afogamento. Após 3 meses e meio do ocorrido, esse paciente se tornou um paciente cefalopata crônico por hipóxia, né, por asfixia. A família concordou com cuidados paliativos exclusivos e ele evoluiu a óbito 3 meses depois, no dia 25 de março. Esse caso é um caso que foi no final de 2021, de 22, e ele foi, como eu falei, muito emblemático para a equipe tanto da emergência quanto do CTI, por 2 motivos. Geralmente a gente não reanima um paciente por 40 minutos, essa é a realidade. O paciente que a gente já conhece a causa da PCR, um paciente, digamos, evoluiu com choque séptico e fez uma PCR. Nós sabemos porque ele parou. Um paciente que faz um choque cardiogênico por infarto ou porque tem uma cardiopatia congênita, nós sabemos a evolução desse caso. Nós não sabíamos nada, nós estávamos cegos diante do tempo de submersão, o tempo que se ele chegou, se ele fez PCR na ambulância ou se ele entrou em PCR na ambulância, faz diferença para a gente. Então, 40 minutos, olhando retrospectivamente, friamente, 1 ano depois, foi muito. Mas para quem estava ali na emergência, no calor da hora, foi o necessário, né? Até porque ele retornou, ele voltou à circulação espontânea. Bom, e aí a partir desse momento nós começamos lá no Getúlio Vargas, que não é a maior da América Latina, mas está quase lá, a checar, assim, fazer uma estatística básica, bem simples, para entender essa dinâmica do que estava acontecendo ali, né? Então, em 2023, deram entrada no Getúlio Vargas 12 pacientes na emergência, sala amarela pediátrica, afogados.
uma idade média de 1 a 14 anos, perdão, uma idade de 1 a 14 anos, média de 3 anos, né? Somente uma do sexo feminino, 11 meninos, uma menina. Então já mostra aqui um comportamento diferente, né? 58%, 7 crianças se afogaram no verão, entre dezembro e março. Na estatística do professor Spielman, em torno de 45%, 50%, né? Mas é uma casuística pequena. Uma a cada 4 crianças que chegaram já cadáver, chegaram já em óbito, tá? Ou seja, 25% das crianças chegaram já em óbito sem que nada fosse possível para reverter, tá? 7 desses casos aconteceram no Piscinão de Ramos. E aqui um detalhe sobre o antibiótico. A partir do momento que nós começamos a receber esses pacientes com afogamento no Piscinão de Ramos, nós iniciamos o antibiótico, tá? Apesar de ser uma água considerada adequada, né? Quem já foi ao Piscinão de Ramos, convido todos a conhecer. Não é um lugar que tem muito banheiro, tá? Não é um lugar assim que nem que não tenha banheiro, o banheiro é lá longe. Então é difícil chegar lá. Então a gente sempre que é um afogamento do Piscinão de Ramos, nós iniciamos o antibiótico profilático. Depois o professor Stilman briga com a gente. Um caso foi na piscina de casa. E um caso foi uma criança que se afogou na bacia, que a gente acha que bacia também é um fator de risco para afogamento, principalmente para os menores de 1 ano. Tá? Então, só falando rápido, que realmente o afogamento é a principal causa prevenível de óbito entre crianças de 1 a 4 anos, tá? E também é muito importante adolescente. Os principais fatores de risco, o seu filme vai falar, mas eu achei importante a gente correlacionar com o nosso caso. Sexo masculino, ele tem idade menor que 4 anos, e quando as piscinas são muito importantes, porque a criança já começa a andar, já começa a ficar curiosa em relação ao ambiente, ela busca saber o que é aquilo, todo mundo está lá, por que eu não estou? Então a criança ela se joga mesmo, né, em piscinas, em situações ao redor de casa, em clubes. Né? No caso dessa criança, a mãe estava usando álcool e drogas, mas também isso para o adolescente é super importante. Né? E um fator de risco é sim pobreza e baixa escolaridade, inclusive raça negra também é um fator de risco envolvendo aqui a questão da pobreza. Então, 5 a 10% dos sobreviventes têm uma sequela neurológica permanente. Tá? E o que a gente vê aqui, que é um quadro de uma hipóxia importante, com uma acidose metabólica, um estresse oxidativo e hipotermia, geraram edema cerebral, convulsões, perda da autorregulação cerebral, que gera um dano cerebral irreversível. O prognóstico para o paciente vítima de afogamento tem relacionado com a duração da submersão, o tempo para a reanimação cardiopulmonar e a duração dessa RCP. Né? Então, um paciente que a gente não sabe o tempo de submersão, que a gente não sabe quanto tempo levamos para iniciar a RCP, né? Se foi 20, 30 minutos até ele chegar no hospital. A duração da RCP, a gente sabe que foi com 40 minutos, que é um tempo muito grande. Então, dentro do que tem de mau prognóstico, ele é um paciente em RCP no PS, claro, né, que evolui com coma, pelas fixas dilatadas, um risco de óbito de até 60% e de sequelas de quase 100%. Nas recomendações da Academia Americana de Pediatria de 2021, é importante que os pais, isso aqui é muito para os pais, mas para todos, né? Porque todo mundo tem um sobrinho, tem um filho, é importante a gente saber. Avaliar o risco de afogamento de acordo com a idade. Né? Então, menores podem se afogar com a bacia. Né? A gente tem que esvaziar esses conteúdos de água em casa. Né? As crianças maiores, piscina. Os adolescentes, praia, rio. Né? Definir, quando for um caso de piscina comunitária ou em casa, um supervisor que esteja olhando para aquelas crianças. Não pode ser o tiozão tomando a cervejinha, que às vezes olha, às vezes não olha. A pessoa tem que somente estar fazendo isso. Tá? Muito importante, gente, que a American Heart traz isso todo o tempo. Os leigos estarem treinados em RCP. Tá? Por quê? Porque a gente sabe, tanto aqui e nos Estados Unidos, por mais que seja muito mais rápida a chegada lá do pré-hospitalar, esse tempo é crucial. O paciente parado até iniciar a reanimação é cérebro. Esse paciente começa a perder ali, fazer lesão neuronal a partir do primeiro minuto, né, que ele está em hipóxia. Então, treinamento de leigos é fundamental.
criar barreiras físicas, impedir o acesso à piscina, principalmente, e quando a criança tiver acima de 4 anos, iniciar as aulas de natação. E só trouxe aqui a cadeia de sobrevivência da American Heart, né? Então, é a mesma cadeia para aqui no caso é do PAUS, né? Mas muito parecida do ACLS, do ATLS, em que todas as cadeias, inclusive a da Sobrasa, né? Que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é a prevenção. Sempre a primeira cadeia é prevenção. Prevenir também é salvar. Eu acho que, por isso eu trouxe esse caso, porque a gente sabe que, por mais que o atendimento tenha sido feito corretamente para o paciente, as chances desse paciente sobreviver com qualidade de vida eram muito baixas, né? Então, a gente salvar, aqui nesse caso, seria prevenir para que não acontecesse. Então, a gente precisa realmente, o professor vai falar brilhantemente, com certeza, para a gente ainda sobre prevenção, mas eu acho que é um caso para a gente olhar muito, muito para a prevenção. Ok? Estou aberto a perguntas aí. Obrigada. Sensacional. Um caso que ilustra bastante o dia a dia do pediatra, né? E vamos comentar? Passa para o primeiro ali, para mim, por favor. Tem várias coisas bem interessantes para a gente comentar. Primeiro, assim, 4 anos de idade. De 1 a 4 anos de idade, afogamento, ano passado era a primeira causa, esse ano saiu agora, acabei de montar todo o boletim do 2024, ele passou para a segunda causa morte, de 1 a 4 anos, e 53% acontecem dentro de casa, ou seja, ou é na piscina, ou é na bacia, ou é num balde, ou é num tanque, ou é na banheira, ou é num poço, entendeu? Então, assim, o local que é mais seguro, que a gente deveria se sentir mais seguro, estou dentro de casa, né? Aquela segurança, na realidade, para 1 a 4 do ano, é extremamente perigoso, tá? Então, essa é a primeira coisa. O relato da mãe, né? Então, eu entendo assim que quem sofre a perda de um ente, né? De uma criança, e isso não deveria acontecer e poderia não acontecer, é uma ferida que não cicatriza, né? Então é normal a gente ver, eu lido com muitos pais que perderam crianças e a gente percebe claramente que a primeira coisa, assim, uma tristeza profunda, a segunda quer achar um culpado, a terceira começa mais uma resiliência de tentar aceitar, alguns nunca aceitam, outros tentam reverter a moeda, eu quero fazer alguma coisa para outros pais não sofrerem a mesma coisa, mas assim, existe você vai me lembrar que eu tentei lembrar, não consegui, existe uma do menor, como é que é? Isso, fala. Estatuto da criança, do adolescente, que diz o seguinte: nenhuma criança abaixo de 10 anos, pode estar sozinha no ambiente público ou coletivo, tá? Isso é o estatuto da criança, ou seja, eu não posso chegar numa piscina, no meu condomínio, de um clube, e achar que por ter um guarda-vidas, eu não preciso cuidar. A mesma coisa dentro de casa, a mesma coisa no prédio, a mesma coisa. Então, assim, isso é do estatuto. Então, assim, de quem é a primeira responsabilidade por isso ter acontecido? Dos pais. Quem é que mais perde com essa situação? Os pais. Então, assim, é essa reflexão que a gente tem que fazer de tentar convencer aos pais que aquilo não é uma brincadeira, aquilo não é você escrever o nome errado e vai apagar e escrever novamente. Aquilo não tem volta. Foi, acabou. Tá? Então isso é muito importante, ainda mais em pediatria, né, que lida com isso. E esse irmão mais velho que estava tomando conta, muitas vezes tem 9 anos, o irmão mais velho tem 10 anos, está cuidando, são 2 crianças juntas, né? Isso, a gente sempre fala exatamente isso. Eu não posso dar responsabilidade a quem não tem responsabilidade por si, cara, né? Então não pode, isso é o erro, né? E quantos filmes, vamos tentar lembrar de Hollywood, quantos filmes a gente vê exatamente a mesma situação? O camarada tem 50 anos e ele está parado quando ele tinha 10, quando o irmão dele mais novo, que ele estava tomando conta, morreu, afogado. Então você imagina assim, isso não é só o afogamento, mas é a destruição de uma família toda. O que fica para esse indivíduo para o resto da vida.
né? Então é muito impactante. A criança foi encontrada submersa na piscina do clube, e isso é muito comum. Então, assim, ninguém estava tomando conta, ou quem estava tomando conta era a criança que não tinha como tomar conta da outra criança, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito comumente, e às vezes dentro de casa, etc. Ao ser retirado da piscina, ele estava desacordado, ele estava inconsciente, em parada cardiorrespiratória, foi massageado o peito dele, né? Essa é uma outra, se eu queria levantar uma bola, assim, massagem cardíaca. Quando eu falo massagem cardíaca, eu falo para o público todo, faz assim, ó, é massagem, isso é uma massagem. Então eu estou, com a minha palavra, educando uma sociedade erradamente. Eu tenho que usar a terminologia adequadamente para passar a impressão para ele, para todo mundo do que tem que ser feito. Compressão cardíaca ou pressão cardíaca, né, para demonstrar exatamente o que tem que ser feito, né? E a criança apresentou um reflexo de vômito. Reflexo de vômito, isso é muito comum, o paciente parado, você faz a compressão cardíaca e ele vomita ou regurgita, na realidade regurgita, e isso não quer dizer que ele voltou à vida, né, cara? Né? E ainda pode, né, claro, pode broncoaspirar. Sempre tem essa história. É outra coisa de Hollywood que educa errado. E que educa errado, né? Ah, não, melhorou. Ou é o cara, ou é o Zé Colmeia com o Catatal ressuscitando e ele espirrando uma água que vai e volta. Quer dizer, essas coisas parecem bobas, mas elas são parte da educação. Toda vez a gente tem feito um pouco isso. Toda vez que alguma novela apresenta alguma coisa fora do protocolo, a gente tem uma pessoa para escrever para a novela, olha, isso aqui está errado, assim. Porque a gente tem que educar. Educar é o moto que a gente segue, né? O GSE pegou a vítima, né? Aliás, também não chamamos de vítima, chamamos de pessoa afogada, sempre tentando não vitimizar, embora seja uma vítima real, a criança. O resto dos afogados não são vítimas, são pessoas que se afogaram porque ignoraram de alguma forma, ou nós temos a parte da responsabilidade de não ter educado adequadamente, chamado a atenção dessa sociedade que existia isso. Deu entrada na unidade em PCR. Bom, quando existe uma parada cardiorrespiratória numa afogada, a possibilidade de ressuscitação sem sequelas, ela varia de a mortalidade varia de 87% a 93%. Então, eu tenho de 7% a 11% só de chance de ressuscitar e não haver sequelas físicas. Eu não estou falando da emocional, da família, tudo isso que a gente tem que lembrar também. Deu entrada em PCR, foram realizadas manobras de ressuscitação por 40 minutos. Nós estamos recomendando 60 minutos, há muitos anos. Há 30 anos que nós estamos recomendando ressuscitar até 60 minutos de submersão. Isso eu acho muito interessante. Por quê? Porque nós temos lá no CRA, no Centro de Recuperação de Afogados do Corpo de Bombeiros, nós temos pelo menos uns 15, 20 casos com mais de 10 minutos de submersão. Tem um de 44 minutos de submersão ressuscitado, com sucesso. Nós temos um caso de 22 minutos de submersão ressuscitado sem sequelas. 22 minutos. Claro que são anedotas, mas você tem casos. E aí eu pergunto, eu vou jogar para vocês, né? Se eu ressuscitar 100 crianças, e dessas 100 crianças, uma sair sem sequela, vale a pena eu insistir 40 minutos? Então, assim, não há um fator prognóstico que vai me dizer ali, que vai dizer assim, não, isso você faz, isso você não faz. Então tem que ressuscitar. E a gente tem, se você procurar no Google, você vai ver vários casos, mas vários casos. Ressuscitada, a criança ficou 10 minutos, 15 minutos, foi ressuscitada sem sequela física, né? Neurológica ou que seja, que dê como a gente fazer a avaliação. Então, tá correto. Adrenalina a rodo, eu sempre usava adrenalina a rodo, o que eu quero é ressuscitar, é trazer para a vida, e depois a gente vai ver como é que fica. Após a reversão foi transferida para o CTI, pode passar.
chega ao CTI sendo admitido em estado grave, hipotérmico, chocado, né? A pupila até surpreende, ela está isofotorreagente, mas de qualquer maneira ele está naquele pós-ressuscitação. Então o edema cerebral ainda não está, né? A autorregulação está afetada, mas ainda não está toda. E isso vai progredindo, 24, 48 horas, e vai piorando, né? É normal. Acidose metabólica Burral, veja que o PCO2 8,1 só provoca mais vasoconstricção nos locais em que a autorregulação ainda está efetiva, né? Então, assim, só sofisticando a discussão, só sofisticando a discussão. Isso é aquela mesma coisa do socorrista. Eu sou socorrista e eu fui chefe lá do CTI e trabalhei nessa área de intubação e ventilação mecânica, e a gente vê isso. Há uma ansiedade muito grande do socorrista, ou de aumentar a frequência, ou de aumentar o volume. A gente precisa de um volume muito pequeno ali na emergência, 350, 400 ml a cada ventilação, te dá a cada ventilação, né? Volume corrente, tá? A cada volume corrente. E uma frequência baixa, tranquila, né? Assim, 10, 12 por minuto no máximo. E é normal você ficar lá e você vê o cara. Porra, isso vai jogar o CO2 lá embaixo e isso afeta mais o cérebro. Então, e isso dá, claro, equilibra um pouco, né? O pH, você imagina como estaria o pH se o CO2 estivesse um pouco mais alto, né? O beta menos 25, tá? E com uma saturação ótima. Então, isso é muito interessante. A saturação ótima, caramba. Então a troca gasosa não está tão ruim. A troca gasosa não é o problema principal. O problema principal é o tempo que ele ficou sem oxigenar o neurônio lá, né? Essa era a questão, né? O choque hipotensivo, né? Um choque pós PCR mesmo, né? Acidose metabólica, adrenalina, reposição de bicarbonato. Eu acho que bicarbonato é interessante, mas tem que ter cuidado, como você falou, porque você faz muito... No início a gente fazia bicarbonato sem ter gasometria. Então, assim, era uma loucura. Quando eu mesmo chegava no Miguel Couto com um paciente, e aí eu fazia a gasometria e falei, caramba, cara, estava usando bicarbonato demais. Você tá na PCR e você tá, né, pilhado, né? Você quer resolver, mas em vez de resolver, estava piorando. E a gente corrigiu isso e fazia muito pouco bicarbonato. Eu fazia, se eu não me engano, depois de 10 minutos de ressuscitação, eu fazia 50 ml, 50 mEq. Tá? Então é uma coisinha, um cheirinho, digamos assim. Necessitou dose elevada de aminas, tá? É um doente difícil mesmo, né? Sedado, e o que ele falou, você seda o doente, você analgesia, você deixa ele confortável para botar na ventilação mecânica, e aí você perde o parâmetro, né, neurológico. E não dá para suspender para avaliar, né? Porque é ruim. Então, e tudo que ele falou, pode passar um pouquinho, a febre... Nesse momento, as primeiras 72 horas, a gente tem que manter o paciente em neuroproteção, estratégias de neuroproteção. Então, a gente precisa manter ele com sedanalgesia para deixar esse cérebro com baixa o consumo, né, de oxigênio, e a sedanalgesia vai fazer isso. E aí, depois de 72 horas, a gente vai começar a despertar o paciente, mas aí depois ele acaba indo para um outro caminho aí. Esse é um doente que se beneficia de hipotermia terapêutica, né? Com certeza. Necessitou dose elevada de aminas, pode passar. Pupilas com reação fraca à luz, e aí ele vai evoluindo com aquele edema, com aquela, né, inchaço cerebral que leva ao Glasgow 3, que ele não responde a nada praticamente. O eletroencefalograma tem atividade cerebral residual, mas ele entra em estado vegetativo. E a maioria desses pacientes, é isso que a gente tem que ter como realidade, a maioria desses pacientes entram em estado vegetativo, né? O coma grave, e acabam falecendo de uma forma ou de outra. Pode passar. Eu acho que é isso, a gente pode comentar lá depois do intervalo, né? Mas tem coisas muito interessantes aí, né, que a gente pode falar. Tá?
Tá? Deixa eles perguntarem, você comenta. Uma pergunta, pessoal. Antônio, quer perguntar agora? Antônio foi meu colega de residência, tá? Eu fui veterana dele. Não, queria... Quando o paciente chega em parada com a história de afogamento, se tem alguma diferença na reanimação básica, mesma coisa a seguir. Não tá? faz diferença. Outra, se você dispunha lá no CTI de monitorização da pressão intracraniana. Não, né? Não. Beleza. Na verdade, é um paciente que não é um paciente neurocirúrgico. Né? Então, não tinha critérios para a gente pensar em hipertensão da craniana para colocarmos um monitor de PIC e fazer essa monitorização. Né? Então, no primeiro momento, ele só entra em estratégias de neuroproteção, né, que a gente baixa o consumo de oxigênio, isso segue quietinho, e aí no segundo momento a gente faz as avaliações. Mas como ele não tinha, realmente, sempre a gente tem que pensar, como o Daniel falou, que é um politraumatizado, mas a tomografia de crânio não mostrava nenhum tipo de lesão, nem antitórax. Então, por isso que a gente não foi para o caminho de botar um PIC, de uma avaliação neurocirúrgica. Tá? Mariângela, neurocirurgiã. Queria te parabenizar pela sua aula, foi excelente. Gostei muito do seu comentário, falando que tempo é cérebro. E a gente vê realmente isso em crianças que chegam ao pronto-socorro, como você falou. Inclusive, alguns membros da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica relatam que esses pacientes, às vezes, com edema cerebral tão grande, que precisa fazer uma descompressiva, exato, bilateral, inclusive. Eu não sei se você já viu algum caso assim, se você já acompanhou algum caso, mas essas crianças foram exatamente o que vocês falaram, elas fazem uma hipóxia e fazem essa hipoperfusão cerebral com edema cerebral difuso, que muitas vezes precisam de uma intervenção cirúrgica, uma descompressiva bifrontal. De afogamento, eu não tive nenhum caso recente, somente de politrauma, de trauma de TCE, que aí faz a tomografia, faz a cranectomia descompressiva, unha lateral, bilateral. Até um caso recente a gente teve de PAF também, fizemos a cranectomia com a PIC, a monitorização da PIC ali. Né? Então, mas afogamento a gente nunca utilizou, não. Okay. Só um comentário, pessoal, sobre a questão da RCP do afogado, né? A gente tem que lembrar que sempre que a gente dá o ACLS, é importante lembrar que o ACLS ele foi criado para as paradas cardíacas de origem cardiovascular. Então ele bota sempre o choque e a RCP como prioridade. No caso do afogado, o professor Espion me corrija se eu estiver errado, os ritmos de PCR do afogado geralmente são ritmos não chocáveis, né, que é a ESP e a sistolia. E nesses ritmos a gente tem que lembrar em reverter a causa básica primeiro, né, a hipóxia. Então a RCP de alta qualidade e a via aérea se torna uma prioridade nesse cenário. Então, assim, máscara laríngea hoje a gente tem grandes evidências que é muito bom o socorrista, já o médico que está lá no resgate, que às vezes a intubação é difícil nesses cenários, a máscara laríngea resolve boa parte desses casos, né? Tem alguns comentários. A primeira, eu nunca, quem perguntou, eu nunca vi fazer, mas eu gostaria que fizessem. Tá? Essa é a minha opinião. É muito óbvio que se você destampa ali e deixa ele inchar, ele vai ter menos hipoperfusão. Se vai melhorar, eu não sei. Mas eu acho que tem que ser tentado sim, como uma medida drástica, eu acho que tem que ser tentado sim. Porque você vai ter um edema cerebral. A gente já monitorou alguns pacientes, né? Não adiantou muito, já fez coma barbitúrico, experimentou várias coisas e não vi nada adiantar. Eu acho que a monitorização intracraniana com a descompressiva seria uma coisa bem interessante para tentar fazer. E tem que ser tentado logo, né? Não é assim, daqui a 48 horas. Chegou, fez a avaliação, o Glasgow está abaixo de 7, 8, partir para o negócio. É agressivo pra caramba, mas eu acho que vale a pena, sim, porque diante da possibilidade de recuperar, vale a pena. A outra coisa que eu queria comentar, você falou... Putz, você já... A CLS e a aérea prioridade... Tá. Vai sair agora, ainda esse ano, na American Heart, nos guidelines da American Heart, a cadeia de sobrevivência do afogamento, os trabalhos brasileiros, várias coisas bem legais. A gente trabalhou durante muito tempo para que fosse publicado isso lá como protocolo. E
o que fala agora, finalmente, reforçando essa coisa, porque veio, vamos fazer só compressão. E a gente ficou 10 anos batendo, não pode fazer só compressão no afogado, afogado é parada parada cardiorrespiratória de origem respiratória, não é cardíaca. Quando o cara para, ele é um carro que está desligado sem combustível, tem que dar combustível para poder ligar o motor. Então, assim, a gente vem batendo isso, a gente conseguiu mudar, e tem algumas coisas interessantes que a gente pode conversar durante a aula, mas a resposta à RCP, mesmo sendo baixa, que a gente falou, a resposta à RCP de um afogamento, ela é muito melhor a possibilidade de você recuperar do que de origem cardíaca, onde você está lá, né, ressuscitando, às vezes, um coração que não está funcionando, que não vai voltar. Você vê assim, eu acho que você mostrou, não, mas o teu é grau 3, mas ele mostrou que o coração estava legal, né? Que você falou do eco, sabe? Então o coração é jovem, aquele coração não tem problema perfundiu, ele volta funcionando bem, cara, né? Então, eu acho que foi isso. Não, tranquilo. É só uma questão aqui, porque é exatamente... Tem um comentário em relação até a sua aula que eu não perguntei para não atrapalhar um pouco, e que eu acho que nós pediatras bebemos muito na fonte do adulto, né? Então, primeiro sai um trabalho adulto, aí o pediatra vai lá, o que dá para usar aqui para pediatria? Tal coisa. Aí a gente faz a meia ampola, um quarto da ampola, será? Tudo, medicamentos, protocolos clínicos, tudo começa sempre com os adultos. Porém, então, o senhor está falando exatamente da questão da hipóxia, da ventilação, o pediatra já sabe disso, porque a maior causa de parada cardíaca em criança é a hipóxia, é a causa respiratória. Então, nós ventilamos até demais, né? Fazemos uma boa oxigenação desse paciente, então, o manejo ventilatório, acho que a gente ventila um pouco melhor do que adulto. E no seu caso, ali o paciente tinha linhas B bilateralmente, a gente teria colocado em VNI. Tanto que, só um comentário muito rápido, quando a gente teve a Covid, era aquela coisa, é Covid, é hipoxêmico, intuba. Quando isso chegou para o pediatra, a gente falou assim, cara, mas a gente não intuba quase ninguém, todo mundo faz VNI, por que a gente vai sair intubando o povo? Não vamos ler lá o que o adulto está fazendo. Vamos continuar fazendo o que a gente sabe fazer bem, nossa VNI aqui, porque a gente sabe que tem quadros de desconforto moderado, que não necessariamente é insuficiência respiratória, e a gente pode tirar com a VNI. O paciente fica em VNI contínua, etc. E tal. Então, a criança a gente maneja bem na VNI e não temos problema com isso. Tá? Você queria fazer uma pergunta ali para terminar? Não, só queria... bom dia a todos, sou o Coronel André Matias, comandante do 3º Grupamento Marítimo, Copacabana. Queria ratificar aqui o que o Dr. Spillman falou, colega de muitos anos de trabalho também, sou um admirador do trabalho dele. Nós tivemos no dia 19 de fevereiro um paciente masculino adulto, 22 anos, que foi vítima de afogamento PCR e ele foi reanimado por 60 minutos. E ele voltou. Então, ratificando a questão da importância da gente não desistir, principalmente em caso de afogamento, né? E, se eu não me engano, foi 60 e poucos minutos de reanimação. Ele voltou, foi levado para o Miguel Couto com vida. Ele veio a falecer, se não me engano, 2 dias depois. Mas é aquele lance que, como o Dr. Spillman falou, né? A gente, de 100 casos, 99 de repente vão agir dessa forma. E ele, como o próprio doutor, o outro doutor, esqueci o nome do doutor? Daniel falou que afogamento tem uma questão um pouco diferente, ele não voltou com choque, não voltou com desfibrilador, foi realmente reanimação e droga, né? Trabalho brilhante ali, e ele foi encontrado emborcado na água. Não foi nenhuma questão de PCR pós-retirada da água, ele provavelmente já estava em PCR dentro da água. Então, o tratamento foi de excelência, até dei elogio para os militares lá, mas é só para ratificar essas informações aí da importância em caso de afogamento. Deixa eu só fazer um comentário. Como o Daniel falou, eu acho que o professor Spillman também vai falar, o paciente pode evoluir tanto com ritmo chocável ou não chocável, né? Na pediatria em geral, paciente saudável que faz uma PCR, ou seja, não é um paciente cardiopata conhecido, né? Ele faz PCR com ritmo chocável, a ESP, a sistolia. Então, do ponto de vista do fluxograma de atendimento da parada cardíaca na criança, não muda nada. Ou é chocável, choca, não é chocável, segue com adrenalina, tá? Então, isso não muda.
Pensando aqui do ponto de vista do tempo, né? A gente agora já sei que é 60 minutos, já aprendi, já vou passar para o pessoal. Mas tem uma coisa importante também. A gente está falando aqui 40 minutos. São 40 minutos. Provavelmente não foram 40 minutos em assistolia sem resposta nenhuma. Muitas vezes, durante a reanimação, o paciente volta a ter um pouco de pulso. Aí, não, voltou, peraí, vamos lá. Não, parou de novo. Então, esses 40 minutos são muito dinâmicos também. Então, o tempo inteiro a gente fica naquela volta ali do fluxograma de atendimento. Então, muito provavelmente, não foi porque já sabiam que era 60 minutos, mas provavelmente porque é um paciente que voltou algumas vezes, até depois de 40 minutos, conseguir sustentar a circulação espontânea. Provavelmente foi isso que aconteceu. Tá? Porque realmente o nosso protocolo do pause é 20 a 30 minutos e a gente já, com 15 minutos, a gente já está conversando com a família, olha, parou, não sei se vai voltar, e aí, enfim, porque realmente depois de 20 minutos a gente sabe que o retorno é pouco provável. Tem uma diferença, o afogamento tem uma diferença porque ele está sempre acompanhado de hipotermia. E a hipotermia tem a exceção a essa regra. Né? E o afogamento tem uma coisa chamada síndrome reflexo de mergulho, que é o reflexo da baleia, dos mamíferos marinhos, que quando você afunda, você diminui o consumo de oxigênio. Então, olha, aqueles 5 minutos de parada não corresponde exatamente à mesma coisa. O afogamento acontece mais em assistolia, como todas as outras causas infantis. Hipotermia, as paradas infantis, obstrução de via aérea superior, hipotermia, trauma, envenenamento, né? Todas elas são causas de parada cardíaca de origem respiratória que vale a pena você começar o protocolo por ABC, né? E não vale muito usar o desfibrilador, mas vale a pena ter o desfibrilador. Por quê? Porque a gente viu o seguinte: existe, por exemplo, na nossa orla, nós temos uma orla que todo mundo frequenta o tempo todo. Então está sempre indo na praia, está sempre indo fazer hidroginástica, tá sempre... Então o afogamento ele não está descolado só para as crianças. Ele afeta, por exemplo, no Japão, a causa mais frequente, o grupo mais frequente de afogamento são os idosos. Aonde? Hã? Não, no ofurô. É a maior causa de afogamento no Japão. Afogamento no ofurô. Por quê? Porque o cara entra lá, ele vai todo dia. Uma hora ele tem um infarto. Ele está onde? Está na água. Ele morre afogado. Excelente. Parabéns. Ok, obrigado. Olha, muito obrigada. Excelente. Só quero falar aqui também das piscinas. A gente tem que lembrar dos ralos sugadores, né? E muitas meninas, às vezes, se afogam por conta disso. E esses ralos são proibidos, mas infelizmente, a gente ainda vê que foi obra, assim, isso foi levantado por parte de um pai de uma menina que faleceu, né? Acho que no Sul, por conta também de um ralo sugador. Então, tem que pensar nisso também. Então, eu quero agradecer imensamente essa primeira fase. A gente vai ter 10